Bom, eu estou até observando, né, a conversa, tentando lembrar algumas referências aqui, mas eu vou fazer um caminho diferente do que eu tinha planejado. Eu vou simplesmente é, fazer uma, uma síntese de opinião aqui, né, sobre essa condição, né? Nós estamos encarando agora realmente é, um ponto é, de uma requisição de mudança, né? É interessante pensar que isso é um requisito, né? A habilidade de mudança. A gente sempre considerou, né, a ciência, né, nos últimos séculos, quem é da área de ciência, vem considerando que, olha, adaptabilidade é o que mais importa, é o mais apto, o mais adaptável, que sobrevive. Nós somos muito adaptáveis, somos muito criativos, mas o nosso foco estava com um certo tipo de imperativo de quesito, né? Então qual que é o imperativo? Era seguir a regra do, do predador tentando se estabelecer num meio, né? A raça predominante, e dentro da raça predominante o subgrupo predominante, a sociedade predominante, né? Partindo de como a gente estabeleceu sociedade. E a gente chegou num ponto em que esse requisito é outro. Então, o que está sendo, qual que é a necessidade, o que está sendo esperado, ou na verdade não esperado, mas o que seria necessário agora? Uma mudança da nossa relação com o instinto. Porque se a gente continuar tentando cada grupo ser o rei da montanha, cada grupo ser o predominante, a gente vai continuar sem conseguir conviver de uma maneira saudável entre nós e com o planeta. É, talvez, fique difícil das pessoas perceberem isso quando todo o molde de pensamento gira em torno de competição. Vem aparecendo progressivamente um, um prazer, uma busca pela cooperação em alguns meios. Mas isso não é a predominância. Inclusive, é interessante olhar a postura de algumas pessoas que escolhem onde vão educar seus filhos pelo índice de sucesso competitivo gerado por aquele tipo de escola, aquele tipo de formação. E as escolas que oferecem algo mais colaborativo não são bem vistas pelas pessoas que estão em posições de poder e liderança para os seus filhos. Eles preferem as escolas que estimulam competitividade e individualismo. E o trabalho em equipe é desde que o pimpolho deles seja o líder da equipe, né? Então, isso é complicadíssimo, porque é uma visão de predador, é uma visão que não é adequada para um ambiente cujas regras da selva já foram destroçadas, a capacidade da nossa, né, da nossa biosfera já foi excedida. Nós já estamos numa contagem de humanos no planeta e a maneira como nós usamos os recursos que já é muito pior do que a pior infecção viral que a gente pode pensar, que mata um animal, que mata um ser. Nós já passamos essa contagem. A maneira como nós usamos recursos, a nossa capacidade de conversão de energia, de transformação de materiais, se a gente comparar isso, seria uma pessoa, um animal com esse tipo de grau de necessidade de transformação, seria um bicho, um zumbi cheio de pústulas andando por aí à beira da morte. Nós controlamos parte dos efeitos com tecnologia. Não, a tecnologia não é vilã. Quem está agindo mal,
Aí é a própria cultura humana de manter um sistema insustentável. Não dá. E aí entra a negação, que foi citado por vocês, entra a condição de, olha, há sinais claros de que a coisa não está funcionando. Como foi bem posicionado aí, tivemos uma amostra agora do que a natureza consegue fazer com facilidade. Apareceu um vírus. Ah, mas não foi a natureza. Tem gente que vai falar de conspiração, que é um vírus de laboratório. Outros vão falar, não, foi um efeito social de colocar animais silvestres no meio urbano. Foi uma resposta da natureza, de alguma maneira. O vírus estava lá. Ah, o ser humano foi lá e trouxe o vírus para dentro do meio. Não é a primeira vez e não vai ser a última. Esse tem essa característica e os outros tiveram outras. Quando o vírus ele é rápido o suficiente, como é o caso do Ebola, o pessoal morre antes de transmitir para quem está nas outras tribos em volta, nas cidades em volta. Quando é mais lento, como acontece com outros, já aconteceu com outras doenças, você tem uma taxa de infecção menor. Esse estava numa medida boa para zoar o barraco, mas não para acabar com a humanidade. Pode aparecer um com uma outra taxa de transferência, que pode ser o nosso meteoro dinossáurico. E a gente tem que estar pronto para isso. Só que nós não vamos chegar numa solução para isso sendo competitivos uns com os outros. A gente precisa entrar num modo colaborativo de pensar. Então, essa é a síntese de... Porque eu estava pensando aqui, tem tanta coisa que eu quero falar, tanta coisa que eu gostaria de comunicar na minha rápida fala aí com vocês. Como é que eu vou sintetizar isso? Que nós vamos fazer uma mudança consciencial, sair dessa mentalidade competitiva selvagem, que usando o aparelhamento dentro da selvageria, usando o aparelhamento da tecnologia, o requinte da sociedade que nós chamamos civilizada, né? E passar para assumir para um modelo colaborativo. E nós acabamos de ter o exemplo de que nós somos capazes de soluções brilhantes para muita coisa quando apertam os, uh, as condições, né? Quando apertam as situações, quando elas nos cercam e nos confinam, nós vamos criando soluções. Por que esperar, então, a emergência? Nós estamos na urgência, como disse o Claudinei, né? Então, se a gente pensar, a gente esperou aparecer a emergência, ou seja, emergiu uma situação. E era uma coisa que a gente não tinha outra escolha a não ser mudar. E aí muda-se. Aí as pessoas estão com aquela, como eu citei na minha argumentação no final do Fala Aí da palestra, eu só vou repetir aqui, né? Nós temos uma veia conservadora que aparece com uma espécie de saudosismo e e, e tudo isso é um disfarce para medo e insegurança, medo de mudança, insegurança diante de algo que seja desconhecido. É o medo de perder o conforto de mudança de status quo. Então, eu vejo que é possível, sim, mudar. Estamos num limite de tempo para a mudança. Tem gente que vai falar, não, você não consegue provar isso. Dá para demonstrar tendências. E se elas são boas o bastante na estatística para guiar o dinheiro dessas pessoas que negam o funcionamento da estatística quando se trata de natureza, então ela também tem que abrir mão dessa mesma estatística para guiar o dinheiro dela e começar a guiar do jeito que ela está guiando, com negação. Fala, não, vou investir ali porque eu quero, eu acho que aquilo vai dar certo. Quem sabe assim a pessoa perde tudo logo e distribui essa riqueza para quem tem um pouco mais de noção de cuidar do planeta. Porque é mais ou menos o que eu vejo agora, olhando para isso, a gente está num caminho interessante de olhar a hipocrisia das pessoas sendo um instrumento de sustentação de poder a despeito dessas atitudes estarem destruindo um futuro. Talvez se elas acreditassem em reencarnação,
elas pensassem que elas vão ter que se encaixar no planeta que elas estão destruindo agora, daqui a algumas vidas, ou talvez na próxima, se a coisa continuar detonando. Mas eu acho que a gente vai conseguir dar uma reviravolta se a gente assumir uma postura de cada um fazer sua parte, mas sem deixar de cutucar aqueles que não estão fazendo porcaria nenhuma. Legal, pessoal. Bom, acho que deu para a gente incutir mais algumas pulgas, preocupações e, pelo menos, espero que sementinhas de pensamentos, de reflexões para possíveis mudanças na cabeça do pessoal. Acho que tem mais alguém que gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Esse nosso papo de laboratório. Todos bem? Então tá bom. Valeu, pessoal. Brigadão. Nos vemos então na próxima semana com mais assuntos instigantes e coisinhas para pensarmos no nossa vidinha, no nosso dia a dia. Valeu, até mais, pessoal. Brigadão.